Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos no último capítulo do livro de Levítico. Chegamos, gente, estamos no capítulo 27. E esse capítulo, ele vai falar a respeito dos votos, daquelas decisões pessoais, voluntárias, que cada pessoa decidisse tomar diante do Senhor e entregar para o Senhor uma coisa além do que Deus havia pedido. Eu acho que é muito interessante deixarmos isso muito claro. A palavra voto que aparece no versículo 2 significa prometer. Então era uma decisão voluntária da parte da pessoa e entregar ao Senhor algo que Deus não havia pedido. E o que é que as pessoas podiam entregar ao Senhor? É muito interessante, mas elas podiam dedicar ao Senhor, tanto um homem poderia dedicar a sua própria vida, né? Uma mulher, um animal, a casa poderia ser dedicada ao Senhor, um campo. E até mesmo no final do capítulo, nós vamos ver que o Senhor vai dar as instruções para Moisés, para que ensinasse ao povo, a respeito do dízimo da terra e do dízimo do gado e do rebanho. Sem contar que esse capítulo também vai deixar claro pra gente que eles não poderiam dedicar ao Senhor uma coisa que já era do Senhor. Por exemplo, os primogênitos já pertenciam ao Senhor, portanto eles não podiam dedicar para o Senhor uma coisa que já era dele. Então o capítulo, gente, ele vai girar em torno dessa questão do voto. Inclusive, eu acho legal fazer uma observação, porque conforme a gente vai vendo o texto, a gente vai ver que o valor, porque a pessoa queria dedicar um voto, mas a avaliação desse valor, quem fazia era o sacerdote. Então, o sacerdote colocava um preço, caso aquela pessoa quisesse reaver o que tinha prometido, entende? Então, o sacerdote fazia essa avaliação e a gente observa que o valor que é atribuído ao homem e à mulher são valores que variam tanto em relação à idade quanto em relação ao gênero. E isso, gente, não tinha a ver com o fato de ser o homem ou a mulher mais importante ou menos importante para Deus, mas tinha a ver com a força de trabalho, o seu valor diário de trabalho. Então o sacerdote ele era o responsável de fazer essa avaliação, porque se por um acaso a pessoa quisesse reaver este voto feito, sim, um valor era necessário ser pago. Inclusive, era ainda acrescentado, a gente vê isso no versículo 13, a quinta parte. Essa coisa de acrescentar 20% ao valor, caso a pessoa fosse trocar, vamos falar dessa maneira, né? O valor do voto, né? Ela tinha dedicado uma coisa, mas ela queria reaver, ela tinha que pagar um valor. Por que isso era feito? Eu acredito que, de certa maneira, também para inibir as pessoas de fazerem votos impensados. Você dedicar uma coisa e mudar de ideia e achar que você podia consagrar o Senhor e voltar atrás. Uma palavra dada era uma palavra dada, um voto feito era um compromisso feito diante do Senhor. Então, inclusive, eu não sei se você conhece a história de Ana, mas Ana dedica Samuel ao Senhor. Ana pede um filho e fala para Deus: Pai, se o Senhor me der um filho, eu dou ele de volta para o Senhor. E é isso que Ana faz. Depois de um certo tempo, ela vai até o sacerdote adorar e ela deixa o seu filho cumprindo a sua palavra. Ela dedicou o seu filho ao Senhor e ela nunca mais o resgatou. Ela deixou o filho com Deus. Se você não conhece essa história, você vai lá ler em 1 Samuel, você vai gostar dessa história, você vai aprender na prática essa coisa de você fazer um voto e dedicar ao Senhor alguma coisa. No caso, ela dedicou um filho, ela dedicou uma pessoa e ela realmente o entregou ao Senhor, porque Deus atendeu a oração dela. Então esse capítulo é sobre isso. Na vida de Ana a gente vê de maneira muito prática um voto feito. E ela, inclusive, entregou e não quis de volta. Mas, se você observa durante o capítulo, a gente vê que aqui o Senhor Deus dá a alternativa.
Claro que existiam coisas que elas eram entregues ao Senhor de maneira irremediável, ou seja, estas coisas não poderiam ser resgatadas. A gente vê sobre isso lá no versículo 28, né? Olha o versículo 28 que diz, fala assim, no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo que se tem, seja homem ou animal ou campo de sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Então é verdade. Tinham coisas que eram dedicadas ao Senhor e era feito um voto que não podia ser quebrado. Esse aí não havia volta, gente. Uma vez que falou, está falado. Inclusive, eu não sei se isso traz à sua mente um versículo. Eu acho que é Mateus 5,17. Deixa eu falando com vocês aqui e abrindo abaixo a palavra do Senhor para ver se eu estou errando a referência. Acho que Mateus 5,17 fala, seja a tua palavra, sim, sim, não, não, e o que disso passar vem do maligno. Deixa eu ver se eu estou errando. Não é 5,17 não. E eu quero achar esse versículo agora. Porque tem um texto da palavra do Senhor que fala sobre isso, né? Seja a vossa palavra, sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Eu acho que essa questão das ofertas tem um pouco a ver com isso. Você dar alguma coisa para Deus e não poder voltar atrás, sabe? E fazer o povo pensar dessa maneira era legal. Porque assim as pessoas pensavam antes de fazer o voto. Eu falei 5,17, não é 5,17. Eu achei aqui, é 5,37. Fala assim, Mateus 5,37. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Aplicando para as nossas vidas, essa ideia de voto é uma coisa que a gente precisa pensar. Se o próprio Senhor Jesus vai dizer para nós, olha, quando você falar sim para uma coisa é sim, quando você falar é não, o Senhor está nos ensinando que a gente precisa pôr limites. A gente não deve falar sim quando sente vontade de falar não. A gente não deve falar não quando no fundo do nosso coração a gente sabe que Deus quer que a gente fale sim. Mas uma vez que a gente põe a nossa palavra, aplicando essa questão do voto, né, gente? A gente precisa aprender a honrar com aquilo que prometeu. Porque é verdade, né, gente? Uma das piores coisas que existem nos relacionamentos com pessoas é quando as pessoas falam sim. Essa tosse que vocês escutaram é da minha filha, ela tá aqui pertinho de mim enquanto eu gravo podcast. Então tá tudo bem, viu, gente? Como eu digo, não é um estúdio de podcast, é a minha casa, é o meu devocional com Deus e você tá aqui dentro do meu lar junto comigo. Então é isso. Quando a gente fala sim para uma coisa, é sim. E quando a gente fala não, é não. Porque nos relacionamentos com pessoas, interpessoais, uma das coisas mais difíceis é lidar com a palavra dupla da pessoa. Ela fala assim, você não sabe se pode confiar, porque ela de alguma maneira já provou que a palavra dela não se sustenta. Então nós precisamos cuidar, porque nós não temos que ficar julgando os outros, a gente precisa olhar para o nosso próprio umbigo. Será que a minha palavra é uma palavra que se sustenta? Será que aquilo que eu falo sim eu realmente cumpro e aquilo que eu falo não eu também cumpro? Essa é uma coisa que deve preocupar o nosso coração no sentido de fazer com que a gente coloque atenção. Então, voltando para Levítico, gente, para finalizar, é um capítulo que, apesar de extenso, vamos dizer assim, são 34 versículos, a gente pode colocar de maneira resumida isso. É um capítulo que fala sobre o compromisso voluntário que as pessoas queriam fazer diante do Senhor, e o Senhor vai colocar maneiras de resgatar, esses valores seriam julgados pelo sacerdote, mas o capítulo também vai dizer, olha, existem coisas que são irremissivelmente pertencentes ao Senhor, você não pode, dedicou-se, acabou-se, né? E o final do capítulo vai falar sobre os dízimos. Interessante que no versículo 30 fala sobre as dízimas da terra, ou seja, sim, 10%, a palavra dízimo é isso, é 10%, 10% do que era produzido pela terra já pertencia ao Senhor, né, gente? As dízimas da terra pertenciam ao Senhor. Também as dízimas dos animais eram importantes que fossem oferecidos ao Senhor. Fala a respeito dos animais, dos primogênitos, né, dos primeiros frutos. Então, o Senhor aqui ele só vai reafirmar aquilo que já havia sido posto anteriormente. E eu acho que eu finalizo com o versículo 34. É assim que Moisés termina o capítulo e é assim que nós vamos terminar o Levítico também. Diz assim, são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, tudo que nós vimos em Levítico, Deus estava passando para o povo como regras, como combinados, como mandamentos, como estatutos. E para fechar, qual era o objetivo disso? Deus era um Deus mandão, que queria somente colocar um monte de regras e falar, ou faz assim, ou não quero mais?
Não, ao contrário. Deus estava tentando limpar o povo, porque Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do povo. As regras antigas, os hábitos antigos, o coração deles precisava ser limpo. E a lei que Deus colocou para eles tinha essa intenção, de torná-los povo santo. E eles eram chamados a serem santos como Deus era santo. Foi assim que nós começamos Levítico e é assim que nós terminamos. O chamado de Deus era: seja santo como eu sou santo. E para que você seja santo, deixa eu te mostrar aqui como que funciona, onde eu sou o rei, onde eu sou o Senhor. Estes são os princípios. Deus abençoe muito você. Eu te espero para nós meditarmos na palavra do Senhor no próximo capítulo, se o bom Deus permitir. Até lá! E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!